In the year 1994. No ano de 1994, minha família morava em uma pequena cabana, que era constantemente inundada. Nossa casa ficava na beira de um milharal, não muito longe de uma enorme usina nuclear ao norte de Illinois. Meu pai veio dos guetos de Chicago e minha mãe, uma imigrante da Lituânia, que contra todas as probabilidades escapou do regime soviético. Ela me deu à luz em casa, sozinha, sem a assistência de parteiras nem médicos, assim como meus 2 irmãos mais velhos. Me deram o nome de Akiane. Nós dormíamos e brincávamos no chão úmido e mofado. Não havia cozinha, quase nenhum móvel. E fazíamos nossos próprios brinquedos e jogos. Construímos nossa própria escola. Quando crianças, nós costumávamos andar por um vilarejo remoto com a nossa mãe, na esperança de encontrar novos amigos, mas uma porta após a outra era fechada à nossa frente. Fora de casa, não sentíamos nenhuma segurança. Um vizinho foi assassinado. Outro tentou atirar em nosso cachorro. Outro ainda nos ameaçou porque não frequentávamos uma igreja. O vizinho do lado queimou o lixo propositalmente perto de sua cabana, causando um incêndio que fomos forçados a extinguir. Quando nossa água potável foi envenenada, meu pai adoeceu seriamente e não tínhamos dinheiro para despesas médicas. Enquanto minha mãe procurava maneiras de sustentar sua família, meus irmãos mais velhos tomavam conta de mim e cuidavam de mim, dia e noite. Caminhávamos na neve de meio metro para diferentes cidades, vendendo comida de porta em porta. Em um ano, o negócio cresceu. E eu também. A saúde do meu pai começou a melhorar lentamente. E o negócio da minha mãe tornou-se tão bem-sucedido que nos mudamos para uma nova casa no Missouri. Uma mansão enorme, com quase 1.000 metros quadrados, de Frank Lloyd Wright. Minhas melhores lembranças vieram de morar lá. Pela primeira vez andamos de bicicleta. Pescávamos no lago. Nadávamos numa piscina coberta. Desde a manhã até a noite, criávamos nossas próprias músicas. Preparávamos nossas próprias refeições. Não havia TV ou rádio em casa. Como eu não tinha parentes ou amigos por perto, meus irmãos mais velhos eram meus melhores amigos e mentores. E meus pais, meus verdadeiros modelos. Por volta dos 4 anos de idade,
comecei a ter sonhos intensos e visões do céu. Minha mãe era ateia. Ela era a única que me ouvia por horas a fio. E acreditava que o que eu estava descrevendo eram minhas experiências reais. Eu nunca fui atraída para a leitura, mas esbocei tudo o que me lembrava, dos meus sonhos às minhas visões, incluindo 2 seres celestiais que estão especialmente próximos de mim. Nomeei um deles meu anjo. Mas a cada vez que tentava esboçar o segundo rosto de memória, ele continuava desaparecendo. Assim que a saúde do meu pai melhorou, minha mãe surpreendeu a todos ao desistir repentinamente do negócio e ao colocar sua casa à venda. Ela queria passar mais tempo conosco, principalmente comigo, porque ela começou a acreditar que o céu que eu tinha visto era real. Em um dia de primavera, quando eu tinha por volta de 5 anos, algo inexplicável aconteceu. Eu desapareci. Centenas de veículos em nossa pequena cidade foram parados para inspeção, mas ninguém conseguiu me encontrar. Era como se eu estivesse fora do radar, de alguma forma indetectável. Minha foto foi compartilhada com todas as agências locais. Depois de muitas horas de busca, eu reapareci no meio de inúmeras testemunhas oculares. Nem os policiais, nem minha família conseguiram compreender o que realmente aconteceu. Mas eu sim. O lugar em que eu estive não estava aqui na Terra. Depois daquele incidente misterioso, eu não conseguia parar de desenhar em pastéis coloridos. E às vezes ficava acordada a noite toda fazendo esboços. Durante o dia, eu me sentia muito cansada e fraca. Ocasionalmente, eu participava de feiras de arte e concursos de arte pública, mas só me sentia desanimada. Até mesmo frequentei brevemente uma escola pública próxima, mas um dos professores estava constantemente zangado comigo, porque eu corrigia todas as linhas nos livros de colorir. Eu achava que as linhas estavam todas erradas. Na mesma época, minhas visões desapareceram, perdi a inspiração para fazer arte, tudo junto. Quando meu terceiro irmão, Eli, nasceu em casa, minha família estava à beira de uma crise financeira. E tivemos que nos mudar novamente. Em 11 de setembro de 2001, encontramos uma pequena casa para alugar no Colorado. Não houve sequer um dia, morando naquelas montanhas rochosas, sem algum tipo de acidente ou doença grave em nossa família. Tentei voltar para a arte, mas eu simplesmente não conseguia. Escrever poesia se tornou meu foco principal. Pouco depois, toda a nossa família decidiu se mudar novamente
porque meu pai conseguiu um emprego em Idaho. Aos 8 anos, comecei a estudar em casa, e foi uma decisão que minha família apoiou. Minhas visões vívidas de repente voltaram, e então minha paixão pela arte também. Apaixonei-me por óleos e acrílicos. E todos os dias acordava às 4 horas da manhã para pintar e aprender com meus próprios erros. Uma das minhas primeiras visões acabou voltando à minha mente, mas eu sabia que era impossível para mim pintá-la. Eu queria tentar de qualquer maneira. Por muitos meses, procurei em todos os lugares em busca do rosto certo. De alguma forma, sabia que não conseguiria encontrá-lo sozinha. Então, em uma manhã, eu decidi orar o dia inteiro para que o modelo aparecesse na porta da nossa casa. No dia seguinte, ao meio-dia, a campainha tocou. Uma de nossas conhecidas parou para me apresentar seu amigo. Ela pensou que talvez eu achasse as feições dele adequadas para minha posição artística. Um estranho de quase 2 metros de altura. Não apenas se parecia muito com uma das minhas memórias recorrentes de Jesus, mas ele era um carpinteiro de verdade. Fiquei sem palavras e humilhada. Após 40 horas de pintura, não consegui mover um dedo. 40 horas que pareciam 40 anos. Ainda faltava muito para pintar, mas eu estava exausta demais para continuar e tive que parar. Enviamos o original para um agente de arte para uma exposição, mas ele decidiu roubar o retrato. Inesperadamente, Jesus tornou-se um refém. Mais tarde, a pintura foi vendida por praticamente nada. Eu nunca fui capaz de ver minhas impressões originais novamente. Apenas as fotografias e reproduções. Fora do meu círculo familiar, ninguém parecia se importar com minha arte. Alguns até sugeriram queimar todas as minhas pinturas e escritos. Foi depois de muitos meses de reações maliciosas de céticos e críticos e uma despesa de separação de meu agente que minha história chegou à mídia. Aos 9 anos, recebi um convite para ser uma convidada no The Oprah Winfrey Show. Em um instante, meu mundo mudou. Graças a centenas de aparições na televisão, entrevistas no rádio e aparições em shows de arte, aos 10 anos, meu primeiro livro inesperadamente se tornou um best-seller. Minhas mensagens pintadas alcançaram milhões de pessoas em todo o mundo e arrecadaram fundos para instituições de caridade. Ao longo dos anos, pintei diferentes períodos da vida de Jesus. Mas a minha dor pela perda do meu retrato favorito nunca diminuiu. Nos 12 anos seguintes, Deus me levou a uma jornada extraordinária ao redor do mundo
para pintar histórias reais de vida. Não muito tempo depois que meu quarto irmão Elias nasceu, enquanto morávamos na Austrália, descobri inesperadamente a localização da pintura original do Príncipe da Paz. Esteve escondida, sem assinatura, toda embrulhada e trancada em um cofre nos últimos 12 anos. O proprietário não estava disposto a revelá-la ou vendê-la a ninguém. Quando completei 22 anos, me mudei para uma pequena fazenda no interior, perto de Chicago, Illinois. O fundador de uma das principais empresas de cunhagens de moedas do mundo veio de longe me ver. Ele me convidou para colaborar na imagem do Príncipe da Paz. Essa imagem seria cunhada em uma moeda de ouro. Foi uma tarefa difícil, mas concordei. Em preparação para o complicado processo de cunhagem, pediram-me para delinear o rosto que pintei aos 8 anos. Enquanto acentuava as linhas do novo esboço, tornou-se cada vez mais frustrante. Porque um esboço para cunhar uma moeda deveria ser muito simples. Estranhamente, quanto mais pressionava o lápis, mais detalhes se revelavam. E quanto mais eu via, mais desconfortável me sentia. Na verdade, comecei a me perguntar por que estava vendo tantos detalhes e por que estava ouvindo uma nova mensagem. Então orei sobre o que deveria fazer. E fiquei maravilhada com a resposta inesperada. Apesar de todas as minhas dúvidas, peguei uma tela de linho e comecei a pintar minha visão. Eu sabia que seria um desafio enorme, porque tudo que eu conseguia ver era metade da imagem. Eu não tinha ideia de quando o rosto completo seria revelado, ou por quanto tempo os detalhes finos permaneceriam à minha vista. Na véspera de Natal, acordei de um pesadelo em que meu retrato havia sido completamente destruído. Corri para meu estúdio e o que percebi me assustou. A sombra de um dos lados estava sem vida. Era como se houvesse um véu misterioso cobrindo metade do rosto, me impedindo de pintar mais. Não importa o quanto eu tentasse remover o véu ou pintar sobre ele, eu simplesmente não conseguia. Muitas semanas se passaram, mas ainda não havia vida na sombra. Eu estava arrasada. Não conseguia comer nem dormir. Não conseguia nem falar com ninguém por um mês. Todos os meus esforços para terminar a pintura foram inúteis. Eu dei tudo o que tinha para esta pintura, mas ainda não era o suficiente. Eu estava pintando o impossível.
Eu estava perdendo as esperanças e estava prestes a abandonar essa incumbência divina. Depois de 1000 horas dessa batalha implacável, em uma manhã, algo milagroso aconteceu. Por um tempo muito breve, eu pude ver a visão completa. Comecei a trabalhar sem parar, até que finalmente o véu desapareceu e o retrato ganhou vida. Por todos esses anos, Deus estava esperando que eu crescesse, para que eu pudesse entender e pintar completamente a mensagem mais poderosa para a humanidade. A mensagem de fé inabalável, amor incondicional e vida eterna.